Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Vamos somar mais um livro aí para conta de eliminar os projetos parados de 2017, 2018. Eu estou falando agora da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Esse é o terceiro volume, tá? O Prisioneiro do Céu, escrito pelo barcelonês maravilhoso Carlos Ruiz Zafón. Então, se você ainda não teve contato com essa série do Cemitério dos Livros Esquecidos, por favor, não deixe passar. É um livro, assim, são 4 volumes que vão marcar você para o resto da sua vida. Vamos falar um pouquinho da Sombra do Vento, que traz a maioria dos personagens deste terceiro volume. A Sombra do Vento é o primeiro volume. Nós temos a história de Daniel Semperi, do seu pai e do seu amigo Firmin Romero de Torres. Lá, tudo circula muito sobre a história de Daniel Semperi, o seu pai, e Daniel perde a mãe muito novinho, enfim, você vai conhecer um pouco da história da família Semperi e vai saber um pouco mais sobre esse lugar, o Cemitério dos Livros Esquecidos. É um livro falando sobre livros e você vai ficar completamente apaixonado. No segundo volume, que também já tem resenha aqui no canal, é O Jogo do Anjo, onde nós temos na década de 20 a história do avô do Daniel Semperi e todos os outros personagens que circularam aí nessa prévia da Sombra do Vento, né? E agora a gente tem o Prisioneiro do Céu. O Prisioneiro do Céu traz de volta Daniel Semperi no pós-guerra em Barcelona, onde ele está na livraria com seu pai, o Sr. Semperi, com o Firmin Romero de Torres, agora Daniel casado com a Bia e tem um filho, Julián, né? Então, para você entender um pouquinho mais dessa história, você tem que ler A Sombra do Vento. Eu acho isso maravilhoso, apesar de várias pessoas falarem na internet que você pode ler esses livros independente da ordem, tá? Nessa história, ela é dividida em 5 blocos e um epílogo. Nós temos, então, a vida do Firmin Romero de Torres. Vamos saber de onde surgiu esse personagem. E o pano de fundo de toda essa história dele é a prisão de Montjuic, onde lá nós vamos ter o principal antagonista dessa história, que é o Maurício Valls, que vai trazer esse nome, guardem esse nome, porque no Labirinto dos Espíritos, o último volume, ele volta, esse nome volta, Daniel Semperi volta, mas enfim. Tratando daqui do Prisioneiro do Céu, nós estamos acompanhando a história do Firmin. Firmin tá para casar, né? Então, ele estando para casar, ele está muito temeroso, porque tem uma história dele que ele não trouxe para a esposa, que ele não contou para a família Semperi, essa origem, essa sua origem. E aí você acaba entendendo um pouco da ligação do Firmin com a família Semperi. Os 3 primeiros blocos você tem a abertura, falando na década de 50, né, 57 e tal, falando dele lá na livraria, naquela vidinha comum, como foi encerrado lá A Sombra do Vento, junto com o Semperi, e ele então chega a contar para o Daniel toda a sua história, o tempo que ele foi o número 13 dentro da prisão de Montjuic, certo? É muito peculiar essa passagem, prestem muita atenção nela. Lá vai aparecer um nome, né, que apareceu no Jogo do Anjo e que marcou muito a vida do Daniel neste volume, irá também servir de base para o próximo, o último da série, Davi Martins, certo? Então, assim, você conhecendo a história do Firmin, eu tinha o Firmin como um personagem muito perdido, cheio de frases de efeito e situações prontas na cabeça para as respostas das pessoas. Mas nesse livro me abriu tanto a mente sobre a construção emocional desse personagem e a ligação dele com a família Semperi, que me arrepia de lembrar. Eu li esse livro na madrugada, né? A hora que a nenê tá dormindo, o maridão tá roncando, e eu ali, ó, sem sono, olhando o bebê. Li e não consegui parar. Li em 2 dias assim, ó. Então, o Firmin é um personagem que vai abrir um leque tão grande de entendimento da Sombra do Vento, do Jogo do Anjo, e preparar essa cama para o próprio Daniel Semperi, já mais maduro, pai, marido de alguém, dono da livraria do Semperi e Filhos, em cima do personagem do nosso antagonista aqui, que é o Maurício Valls.
certo? Traz muito da personalidade das pessoas, como elas são diferentes, o desejo, o egoísmo e essa necessidade de estar à frente dos outros, esquecendo do que é importante para aqueles que estão ao seu lado. Gente, não percam. É um livro maravilhoso. Eu indico para vocês a sequência de leitura. A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu. Deixa embora que meu nenê tá chorando. Beijo. Tchau.